E o nosso entrevistado hoje é o secretário estadual de Planejamento, Gustavo Nogueira. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Secretário, o senhor vem agora de uma reunião convocada pelo governador com deputados federais, senadores estaduais, a classe política, a classe empresarial, a classe acadêmica, para discutir o hub da TAM e o processo de concessão possível para o estado do Potiguar. Qual a avaliação, qual o balanço que o senhor faz desse encontro de hoje? Um encontro absolutamente positivo. Lá estavam presentes toda a classe política, os 3 senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, a classe empresarial também do Rio Grande do Norte toda presente. E o que estava sendo discutido era a possibilidade de haver um engajamento mais justo, mais preciso, mais comprometido, e todos manifestaram isso, porque é importante demais para a economia do Rio Grande do Norte, né, na questão do hub da TAM. Existe uma disputa muito acirrada com Recife e com Fortaleza, não é isso? E São Gonçalo do Amarante. É bom que se entenda que o fluxo em Recife e o fluxo em Fortaleza são fluxos bem maiores do que os nossos. Entretanto, nós temos alguns diferenciais que nos deixam habilitados para essa disputa. Que a nossa infraestrutura, o aeroporto tem uma capacidade de expansão significativa, o aeroporto já é privado, o que facilita sobremaneira a relação da TAM com a Inframérica, não é isso? E precisamos fazer alguns ajustes para deixá-lo em condições de competitividade mais interessantes, que são os acessos nortes, que já foram acessos norte, né, que já foi iniciado pelo governador Robson, retomada as obras, e o acesso sul, que estamos discutindo a liberação de recursos junto à Caixa com o governo federal. Mas é importante nesse instante que toda a classe política tenha um engajamento significativo nesse aspecto. Outro ponto de diferencial é o nosso QEV, o nosso querosene para a aviação. Nós temos uma produção de querosene para a aviação, entretanto o preço desse querosene é igual para todos os outros entes federados, todos os outros estados. E o que nós estamos querendo é, com a classe política, fazer ver, né, a operadora desse querosene que o preço aqui poderá e deverá ser mais atrativo, uma vez que ele é produzido no próprio estado. Secretário, o governo enfrenta agora 2 greves, dos professores, dos servidores da UERN e a greve dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde. E eu trago esse questionamento para o senhor porque o senhor é o dono do cofre, eu tenho a noção exata da situação econômica vivida hoje pelo Rio Grande do Norte. O que é que de fato pode ser oferecido a esses servidores, secretário, e mais, a outros tantos já se mobilizando com o chamado plano de cargos, carreiras e salários? Qual é a situação do estado hoje, secretário? Primeiro, o cofre é do Rio Grande do Norte. O dono é o povo. O senhor é o administrador, enfim, tem a noção. O dono é o povo do Rio Grande do Norte. Apenas estamos ali de forma transitória, procurando dar o melhor de mim, o melhor do governo também, para oferecer condições de vida melhores, mais justas para o povo do Rio Grande do Norte. O fato é o seguinte: nós herdamos, o governador Robson herdou uma despesa de pessoal com 53,41% frente à receita corrente líquida, extrapolada já em muito do limite prudencial, que é 46%, e do limite legal, que é 49%. Nesse último quadrimestre, agora já, em fevereiro, março e abril, não é isso, baixamos de forma pequena, mas houve uma redução para 52,66%, o que ainda impossibilita qualquer governante, né, oferecer à Assembleia qualquer projeto de lei que venha fazer alteração de salários, reforma de estruturas de cargos, reforma de estruturas administrativas. Portanto, essa é uma discussão que está no campo da legalidade. Por mais que o governador queira, por mais que o governador busque, a lei não o permite encaminhar projeto de lei que faça qualquer alteração nesse sentido. Temos conversado intensamente com as categorias, todas elas, temos mostrado essas limitações no campo da legalidade, temos constituído grupos para melhorar, para aperfeiçoar a legislação, e temos inclusive também feito políticas diferenciadas para os servidores. Secretário, ainda sobre essa situação, a gente sabe que hoje o estado do Rio Grande do Norte vive um momento delicado, mas o governo conseguiu anunciar a antecipação do 13º salário. 40% do 13º salário será pago dia 19. Como foi que o senhor conseguiu, ou que o governo conseguiu esse cálculo, enfim, chegar a essa antecipação almejada pelo servidor? As dificuldades são brutais, né? A macroeconomia do país está absolutamente desaquecida. Nós estamos com a equação adversa, que é
PIB negativo, inflação alta e juros altos. Agora mesmo já existe uma sinalização de que o cupom haverá de aumentar a Selic de 13,75, virando a casa dos 14%. Então o país está absolutamente desaquecido. Só de frustrações de FPE são quase que 83 milhões de reais, de royalties 62 milhões. Mas nós vimos já por uma determinação do governador Robson fazendo o provimento do 13º, né, para que nós pudéssemos anunciar agora em junho, né, o pagamento de 40% do 13º, que foi o que o governador fez no final de semana passado. Mas a um preço muito elevado, né? Nós estamos fazendo saúde, segurança e quase nada nas outras secretarias, só trabalhando, definindo políticas, porque as frustrações de receitas são muito grandes, sobretudo para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o Rio Grande do Norte não está isento dessa retração da economia, né, desse arroxo fiscal e monetário que o governo federal tem imprimido à economia, necessário, em função das contas desequilibradas como estavam no governo federal. Mas e precisamos assistir como é que ela se comporta agora no segundo semestre para ver se a gente pode ampliar o gasto público. No que diz respeito ao servidor, mantido o pagamento em dia, dentro do mês trabalhado, com servidores inativos e pensionistas no primeiro dia, servidores ativos no segundo dia e com 40% já anunciado para a próxima sexta-feira. Quer dizer, o governo ainda não anunciou o calendário, mas o servidor já tem essa tranquilidade que sempre vai ser dentro do mês, não é isso, secretário? Cada mês é um desafio para a gente. As receitas estão sendo frustradas a todo instante. A nossa sorte é que o ICMS tem que se mantido com o trabalho da nossa Secretaria de Tributação, mas ainda frustrando em relação ao que foi orçado em agosto do ano passado, quando estabeleceu-se o orçamento do Estado, não é isso? Mas temos que fazer um acompanhamento muito rigoroso dia a dia, né? Dia 10, dia 20, dia 30, o dia que é repassado o FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Para mim é uma angústia muito grande na véspera saber se a cota chegou no que estava previsto, se não estava previsto. Converso diariamente com André Horta, o secretário da Receita, para saber como é que está se comportando a nossa arrecadação própria para fazer aquilo que o Estado tem que fazer, pagar servidores, serviço da dívida, do 10º dos poderes, precatórios que voltamos a botar na irregularidade, saúde, segurança, não é isso? E aí o dinheiro já vai acabando, não é isso? Porque temos que manter essas questões que são clássicas. A educação tem fonte segura, que é Fundeb, né? E gotejar as questões de gastos com energia, telefone, que tivemos uma redução de 40%, e por aí vai. Vamos tocando e assistindo como a economia se comporta do país. Secretário, Fundo Previdenciário, desde o final do ano passado, que vem sendo uma polêmica muito grande, os saques do Fundo Previdenciário, mas é legal, os próximos pagamentos do funcionalismo, ou melhor, dos inativos e pensionistas, ainda para esses pagamentos serão necessários saques? É possível isso? Como é que o governo se organiza com vistas a esse tópico, a essa pauta? Se for preciso, não vejo qualquer dificuldade com relação a isso. A lei prevê, a lei estabelece, né, quando unificada em dezembro para pagar os inativos e pensionistas. Você colocou muito bem, esses recursos estão destinados para pagar inativos e pensionistas. Em dezembro foi pago o 13º e no mês de dezembro o governo Robson já pagou janeiro, fevereiro e março. Em abril nós já não utilizamos, em maio agora também maio não utilizamos, em junho não utilizamos, mas se a economia de ficar muito desaquecida, é provável, não é isso, que se a situação ficar mais escura do que está no cenário macroeconômico, que possamos usar. A lei permite. É uma reserva estratégica, é uma reserva técnica que os inativos e pensionistas têm para, em momentos de crise, acessar esse recurso, né? E não vai ter qualquer dificuldade, porque futuramente o Estado vai lá e repõe, não é isso? Mas é uma reserva técnica que a lei permite que venha a ser utilizada. Não usamos em maio, não usamos agora em junho, mas não sei como é que a economia haverá de se comportar, né? Setembro, outubro e novembro, vamos assistir para ver como é que as coisas se comportam. Secretário, me chama a atenção quando o senhor, no meio dessa entrevista, falou sobre frustração de receita. Isso FPE algo em torno de 80 milhões e royalties algo em torno de 60 milhões. Secretário, como compensar essa frustração de receita que obviamente estava prevista no orçamento para um planejamento do governo? Essa é a grande questão. Observe que o orçamento vigente ele foi aprovado na Assembleia em setembro de 2014, não é isso? Com dados estimados em 30 de agosto de 2014. Então temos uma frustração muito forte de orçamento. Você estima receitas e fixa despesas.
não é isso? Se as receitas não se confirmam da forma como foi planejada em 2014, temos uma dificuldade imensa para governar, é verdade, né, do ponto de vista orçamentário. Então, estamos fazendo, como eu bem coloquei, assegurando o pagamento dos servidores, não é isso, em dia, dentro do mês trabalhado, fazendo o 12º dos poderes, né, para mantermos a relação institucional sadia como deve ser e como deve presidir essa relação. Fazendo precatórios. O Estado não pagava precatórios, não vinha pagando precatórios. Retomamos o pagamento dos precatórios, até porque isso é imposição legal. Serviço da dívida. Dobramos o gasto na saúde. Não é isso? Dobramos o gasto na saúde com a fonte do Tesouro. E estamos fazendo, dando uma atenção toda dedicada para a área de segurança também, e mantendo a educação. E aí, minimamente, atendendo uma ou outra secretaria, isso está sendo uma receita com rigor absoluto no caixa, de tal sorte que nós possamos passar essa tempestade. Secretário Estadual de Planejamento, muito obrigada por sua entrevista aqui no RN Acontece. Eu que agradeço a você e ao seu público. Obrigada, secretário Gustavo. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar agora o www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Fique agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. O RN Acontece voltará amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima semana para você. Boa tarde.